pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana e eu gravo sobre a minha vida no Canadá. E hoje eu decidi fazer para vocês um vídeo falando sobre 10 lugares que você precisa conhecer se você estiver aqui em Halifax. Então eu fiz essa seleção de 10 lugares que eu já fui e recomendo para vocês, tanto para quem mora aqui e tá procurando lugares para visitar, quanto para pessoas que estão visitando a Nova Escócia, querem conhecer um pouco mais de Halifax. Então eu vou deixar aqui a minha opinião de 10 lugares que você precisa conhecer. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like e também se inscreva no canal, que uma vez por semana tem vídeos novos, e também me sigam no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. Então eu vou usar aqui meu computador, porque eu fiz a listinha de 10 lugares. E assim, não tem exatamente uma ordem de o primeiro é melhor do que o 10º, não. Eu só fui colocando aqui, então são 10 lugares que eu gosto e recomendo, e não tá em nenhuma ordem de melhor pra pior. Então, o primeiro lugar que eu quero falar pra vocês é o Waterfront. Então, o Waterfront de Halifax, ele é bem famoso. Ele é como se fosse, assim, uma ruazinha na beira do mar. Então, é um local onde tem sempre alguns eventos acontecendo, tanto no verão quanto no inverno. Tem também vários passeios de barco que você consegue fazer, que dá a volta ali pra você conseguir olhar a cidade estando dentro do mar. Então, é bem legal, eu já fiz esse passeio e eu recomendo. E lá no Waterfront, você sempre acha várias comidinhas, tem alguns bares, tem também sorvete, enfim, tem várias coisas interessantes, e é um ótimo lugar para você caminhar, para você pegar um sol, para você pegar um ar. Eu adoro ficar lá, a vista é muito linda, você fica apreciando o mar, e também tem sempre umas cadeirinhas que todo mundo fica lá sentando, e eu gosto de ir lá principalmente no verão, mas também você pode ir nas outras estações, mas se prepare pro frio, porque na beira do mar venta muito, então assim, se já tiver frio, vai ficar uma sensação térmica mais frio ainda. O segundo lugar que eu quero indicar pra vocês é a Citadela. Então, a Citadel Hill fica bem no centrinho de Halifax e é o ponto mais alto ali do centro. É um monte, literalmente um monte. Então, assim, não tem como você não ver. E lá é uma fortificação muito antiga e é muito legal você ir lá pra aprender um pouco mais sobre a história de Halifax, como que foi formado a cidade, um pouco sobre o período ali de onde a Inglaterra ainda dominava as terras, tinha as brigas com a França, enfim, é bem legal pra quem gosta de história, e o ticket pra entrar é bem baratinho, se eu não me engano eu paguei $12, uma coisa assim, e vale super a pena pra conhecer mais. Fora que lá de cima você tem uma vista muito bonita da cidade toda. E o terceiro lugar que eu quero indicar pra vocês é Peg's Cove. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu fui lá visitar, foi a minha segunda vez, e eu sempre vou recomendar aquele lugar. É um farol muito conhecido aqui na Nova Escócia, então vale super a pena. Não é em Halifax, Halifax fica 45 minutos de carro, mas você pode alugar um carro, pegar uma carona, enfim. Tem também alguns passeios que você consegue comprar, tipo um tour que você vai com um ônibus, enfim. Tem algumas opções para você conseguir ir lá e é muito bonito. Fica também ali à beira-mar, é uma vista linda, mas também venta muito, então não se esqueçam de levar blusa. Para você visitar Peg's Cove é de graça, o estacionamento é de graça, e se você quiser comer por lá, tem algumas lojinhas e restaurantes em volta. O quarto lugar que eu quero recomendar para vocês é um lugar que eu estou sempre lá, tanto no inverno quanto no verão, no outono, todas as estações eu estou no Public Gardens. É um jardim público que tem ali no centro de Halifax, bem pertinho de umas ruas super movimentadas onde tem comércio. Então é um jardim bem grandão, no verão fica lindo, cheio de flor. No inverno eles decoram com umas luzinhas, então também vale a pena visitar. E é um lugar assim que você vai pra relaxar, você senta, observa os pássaros, os patos, os esquilos. Eu gosto muito de ir lá pra ler, então é bem tranquilo, tem sempre bastante gente andando, e eu acho incrível, um lugar muito bom pra você relaxar, pra você apreciar a natureza. E como tá ali no centro da cidade, você pode parar lá, ficar um pouquinho, descansar e depois ir dar uma voltinha na cidade. O quinto lugar que eu quero falar pra vocês, eu já gravei também aqui no canal, então assim, acho que todos os lugares que eu for recomendar, eu já gravei aqui pro canal, então eu vou deixar fotos, vídeos desses passeios que eu já fiz, por isso que estou recomendando. Claro que deve ter muito mais coisa aqui na cidade, mas eu ainda não conheço, ou então eu fui e não gostei muito, então não vou deixar aqui de dica pra vocês. Então o quinto é o Museu do Atlântico, o Maritime Museum of Atlantic, que é o museu mais famoso, eu acho, que tem aqui. Ele fica também bem no centro, é no Waterfront mesmo, e você paga, se não me engano, $15 pra você entrar, e ele tem 2 andares de museu, e é bem legal, conta também bastante da história de Halifax, como foi formada, fala também sobre a explosão que aconteceu aqui há muitos anos atrás, então é
bem interessante. E pra quem não sabe, o Titanic, ele afundou próximo daqui, então tem um cemitério onde as pessoas foram enterradas, enfim, tem pedaços do Titanic, de coisas dessa tragédia aqui, e eles ficam nesse museu do Atlântico, então vale a pena se você gosta do Titanic, quer saber um pouco mais sobre a história, sobre o que aconteceu, e ir nesse museu. Sexto lugar que eu quero recomendar é o Point Pleasant Park. Esse é um parque bem grandão, que tem assim mais pro sul de Halifax. Ele fica um pouquinho mais afastado, mas vale muito a pena conhecer. Ele é enorme, tem várias trilhazinhas para você andar lá dentro, tem uns espaços com uns bancos para você ficar sentado, apreciando a vista, pegando sol. Tem também uma parte que é como se fosse uma mini prainha, que você pode também ficar lá pegando sol. E eu adoro ir lá durante o verão. É muito bom, bem grandão, bem arborizado. E outra coisa que é bem legal fazer lá é um piquenique, porque tem um gramadão bem grandão, então é muito bom aproveitar lá. Fica aí de dica se vocês quiserem ir num parque, porque assim, né, existem vários parques aqui, mas o que é mais grandão e que eu acho que vale mais a pena é o Point Pleasant Park. Em sétimo lugar, eu quero deixar de recomendação pra vocês a galeria de arte que tem aqui na cidade. Eu fui lá o ano passado e eu adorei. Eu fui num dia que os residentes da província estavam com entrada gratuita, então eu nem precisei pagar. Mas eu acredito que deve ser entre 10 a 20 dólares a entrada e vale super a pena. Tem 2 ou 3 andares e lá você vê exposição de muitos artistas e tem umas coisas muito, muito lindas. E você vê assim bem nítido que as pinturas, os quadros, enfim, eles refletem o estilo de vida daqui, a natureza daqui, então é muito legal, muito bonito pra quem gosta de arte e eu super recomendo. Em oitavo lugar, eu quero deixar a recomendação de um lago pra vocês irem aqui, que é o Long Lake. Ele fica um pouquinho mais afastado ali do centro, mas ele é um lago muito grande, então tem muito espaço, você pode fazer trilha, você pode pegar um sol, você pode nadar, você pode fazer várias atividades, então é um lago muito bonito, muito limpo, que eu acho que vale a pena você conhecer. Em nono lugar, temos agora a recomendação de uma praia, que foi a única praia que eu fui até hoje, mas eu gostei, então vou deixar aqui pra vocês, que é a Rainbow Haven Beach. Então essa praia, ela acho que é a mais próxima que tem aqui, eu diria que é uns 45 minutos de carro, e é bem legal lá, tem areia, mas a praia em si, ela não é que nem no Brasil, sabe? Então você tem que levar tudo que você precisa, porque não tem banheiro, não tem nada, gente. É só a areia e a água, então você tem que levar comida, cadeira, enfim, tudo que você vai precisar. E a água é muito gelada. Mesmo no pico do verão, a água é muito, muito, muito gelada. Dá pra entrar, mas você acaba não entrando muito, mas é bem legal o passeio. E agora, pra encerrar essa lista, em 10º lugar eu coloquei o Wolfville. Por quê? Wolfville não é Halifax, né? E aqui eu estou indicando coisas pra fazer em Halifax. Mas, como Wolfville é uma cidade próxima, é mais ou menos 1 hora, eu acho que vale super a pena, se você estiver por aqui, ir lá visitar. É um lugar muito lindo, é uma cidadezinha pequena, mas assim, que ela tem muito charme. Tem várias cervejarias e cidras, cidrarias? Eu não sei. Lugares que fazem cidra. E também tem muitos vinhedos naquela parte, então eles chamam lá de vale, porque tem muitos pomares, tem vinhedos, então assim, você vai ter coisa pra fazer lá. Mesmo que é uma cidade pequena, tem várias fazendinhas e tem várias coisas acontecendo. Então eu super recomendo pra quem é amante de bebidas alcoólicas, ir pra lá, dar uma conhecida. Tem muitos vinhedos interessantes que você pode fazer degustação, que tem almoço, enfim, eles têm tipo uns combos pra você conhecer. E tem também umas cervejarias muito boas. Uma que eu fui, que eu recomendo, é a Church Brewing. Eu não sei falar essa palavra, gente, mas enfim. Uma cervejaria que fica dentro de uma igreja e todas as cervejas são boas, a comida é boa, o atendimento é bom, o local é lindo, então eu super recomendo você visitar se você tiver um tempinho. E esses foram os 10 lugares imperdíveis para você conhecer aqui em Halifax, na Nova Escócia. E me diz aqui nos comentários qual o lugar que vocês mais acharam legal, interessante, que vocês gostariam de conhecer. Então é isso para esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, espero poder ajudá-los com essas dicas para quem mora aqui na cidade, para quem tá vindo, para quem quer visitar e tá tentando planejar aí a sua viagem. Fica aí essas dicas. E se tem lugares que vocês conhecem aqui na cidade que eu não coloquei nessa lista, também deixem aqui nos comentários, porque eu posso ir conhecer, gravar pra vocês, fazer mais conteúdo. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistirem, deixa um like se vocês gostaram e eu vejo vocês na próxima semana.